Amigos, começa agora no meio de semana as quartas de final da Copa do Brasil. E para os gaúchos e cariocas há um jogo com repercussão nacional. Exatamente. O jogo entre Grêmio e Flamengo, o primeiro jogo a ser realizado em Porto Alegre. A repercussão nacional desse jogo está pelos últimos enfrentamentos das duas equipes, com uma superioridade ampla do Flamengo e com o Flamengo agora sendo treinado pelo Renato Gaúcho, como é chamado no Rio, e que eu aqui chamo de Renato Carioca. Este Renato é o novo treinador do Flamengo. Ele entrou em lugar de Rogério Ceni, que havia substituído o Domi, que por sua vez substituiu ao Jorge Jesus. E naquele período o Grêmio era sacrificado pelo Flamengo, sim, na época do Jorge Jesus e até mesmo na época do Rogério Ceni. O Grêmio só não teve a sorte de enfrentar o Flamengo do Domi, mas agora tem a sorte de enfrentar o Flamengo do Renato Carioca. Eu vou explicar por que sorte, porque este Flamengo que está aí para enfrentar o Grêmio é um dos mais fracos ou o mais fraco dos últimos anos. Vou explicar por quê. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, aquele like. Te torna membro do canal para acompanhar histórias bem legais de bastidores do futebol. Histórias que envolvem atletas, treinadores, homens de imprensa, rádio, jornal, vestiário. Sempre tem uma história bem legal para você acompanhar. Compartilha o canal com os teus amigos. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Bem, por que eu digo que este jogo entre Grêmio e Flamengo, esta disputa entre Grêmio e Flamengo, para o Grêmio é a melhor dos últimos anos? Porque o Grêmio do Jorge Jesus para cá, o Grêmio foi sempre sacrificado pelo Flamengo. Com o Rogério Ceni, ele foi Flamengo campeão brasileiro. É assim. O Grêmio, bem, o Grêmio sempre correndo atrás. E agora está aí colocada uma nova situação. O Flamengo com o Renato Carioca é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, uma situação que o Flamengo desconhecia. Desconhecia. O Flamengo não é mais a mesma equipe que era. Não é mais a mesma equipe que era. A zaga mudou, o Gerson não está aí. Há estas mudanças de treinadores e o Renato Carioca é inferior ao Rogério Ceni e inferior ao Jorge Jesus. Ele só não é inferior ao Domi, mas aos outros dois estão aí. Estas discussões são colocadas com clareza, não é, de que o Rogério até se diz que o Renato Carioca não é treinador de futebol. Portanto, fazendo esta leitura do que acontece com o Flamengo e o que acontece com o Grêmio, o Flamengo vem para este jogo numa situação muito inferior ao que vinha anteriormente. É só olhar, inclusive, o grupo de atletas do Flamengo. Hoje, a reposição de peças é inferior ao que era ali com o Jorge Jesus. O Flamengo, por exemplo, agora foi goleado pelo Internacional, uma coisa que não acontecia com o Flamengo ser goleado. Com o Jorge Jesus não acontecia. O Flamengo empatou com o Ceará, uma coisa que com o Jorge Jesus não acontecia. Esta é a situação real do Flamengo, adversário do Grêmio, pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu continuo com a ideia de que o Grêmio enfrenta o Flamengo mais fraco dos últimos anos. É só fazer esta recuperação de resultados de comportamento que eu fiz, de formação de equipe que foi feito. O Flamengo, em pouco tempo depois da saída do Jorge Jesus, mudou 3 treinadores e só muda de treinador quem está mal, porque quem está bem não muda de treinador. Quando a situação é boa, há treinadores que ficam 5 anos num clube e o clube vai sempre tocando em frente e chegando sempre nas finais e disputando competições. O Flamengo, este ano, já é o 4º colocado do brasileiro, um fato raro, fato muito raro. Vamos aguardar, eu continuo insistindo, o Flamengo chega a Porto Alegre e vai disputar no Rio de Janeiro como o mais fraco adversário do Grêmio, como Flamengo, por esta Copa do Brasil, e está aí a grande chance do Grêmio de se recuperar daquele adversário. Um abraço.